O atual campeão italiano, a Inter, recebe a Atalanta, atual campeã da Liga Europa pela Série A. Quais as melhores dicas para esse jogo? Vamos te dizer agora no Bets do Dia. Salve, salve galera, tudo bem com vocês? Mais um Bets do Dia no ar para falar de campeonato italiano, Série A, Inter e Atalanta. Quem vai me ajudar na análise desse jogo é ele aqui, Matheus Montenegro. Fala, Matheus! Fala, Fábio! Fala, meus queridos! Vamos que vamos aí, duelo de duas equipes aí azul e pretas do futebol italiano, duas equipes vencedoras no ano passado, um campeão da Série A italiana, outro campeão da Liga Europa. Vão se enfrentar agora na terceira rodada, campeonatos europeus começando, então vamos trazer estatísticas e informações agora para você, apostador. É isso, o jogo pela terceira rodada do campeonato italiano está nessa sexta, jogo que inclusive vai abrir essa rodada às 3h45. Vamos para o nosso aplicativo do Game Arena. Bora. Vamos trazer números aí das equipes, como foram, né, os primeiros jogos aí das duas equipes nesta temporada. Já vemos aí, Matheus, os últimos confrontos, né? Vamos ver os confrontos aí dos times. Né? A Inter que empatou na estreia contra o Genoa, né? Sim, fora de casa. E venceu o Lecce por 2-0, um empate e uma vitória. Eu destacaria aqui o fato de que conseguiu marcar 2 gols nos dois jogos, né? Um ataque muito forte aí da Inter de Milão, de fato. A partir daqui do jogo contra o Chelsea, a gente pode até relativizar mais um pouco, né? Teve uma derrota ali para o Al-Ittihad, por exemplo. São jogos amistosos, né? Mas é um time que vem muito forte desde a temporada passada, foi campeão com certas sobras, né, do campeonato italiano, um time muito forte, principalmente atuando em seus domínios, tá? Já não perde há muito tempo atuando dentro de casa, inclusive em jogos contra a Atalanta, as últimas 11 vezes que se enfrentaram com o mando da Inter de Milão, foram 8 vitórias e 3 empates, tá? A Inter de Milão, inclusive, no último jogo que se enfrentaram, foi 4-0 para a Inter de Milão, beleza? Isso. Importante a gente trazer esse retrospecto aí, que a disparidade é muito grande. Agora, a Atalanta chega para esse confronto com uma grande vitória na estreia, 4-0 contra o Lecce, o mesmo time que a Inter de Milão já disputou e só venceu por 2-0, né? E perdeu fora de casa para o Torino, esse foi o último jogo. E também vale colocar aí na balança, cliquei aqui no joguinho errado, vale colocar aqui na balança também esse jogo contra o Real Madrid, né? Que foi a Supercopa da UEFA, como a gente falou, a Atalanta ela foi campeão da Liga Europa, enfrentou o Real campeão da Champions e acabou saindo derrotado por 2-0. É isso, duas equipes que fazem gols, né? A Atalanta fez 5 já nesse campeonato italiano e a Inter fez 4 gols. Os dois times aí com uma média de 3,5 gols por jogo até aqui no campeonato italiano, médias altas. Vamos para o nosso momento Bet Nacional, vamos ver Bora. as odds aí para esse confronto. Um favoritismo, claro, da Inter, né? Sim. Mas uma odd já interessante, né, Matheus? É uma odd interessante, 1,63. A gente pode discutir aqui, ó, em termos de gols, também comparar com mais de 2 pontos em gols, que é praticamente a mesma coisa, né? A gente observou que existe médias altas de gols, conforme eu acabei de falar, 3,5 gols em média em jogos dos dois times, né? Agora, a gente tem aí um retrospecto muito curto para se analisar, né? Apenas 2 partidas aí de cada time. Então, assim, eu fico com um leve receio desse mais de 2 pontos em gols por causa disso, tá? A Inter de Milão, atuando em casa, ela não sofre tantos gols assim. Venceu o Lecce por 2-0, tem uma defesa muito sólida, principalmente atuando em seus domínios, difícil de ser batido lá dentro. Então, eu até acho que a vitória da Inter, mesmo com uma odd levemente menor, né? Praticamente a mesma coisa, eu acho que acaba sendo mais confiável, mais tranquilo. A Inter tem um retrospecto muito bom contra a Atalanta, como a gente já falou, são nos últimos 11 jogos, 8 em casa, nos últimos 11 jogos em casa, 8 vitórias e 3 empates, tá? É um time que não é derrotado em casa há mais de 20 partidas, desde o ano passado, não é nem da temporada passada. Desde 2023 não perde em casa. Então eu acho que mais uma vez aí vai conseguir conquistar a vitória a Inter de Milão. Então, cenzão na vitória da Inter de Milão, Bora. lá no Giuseppe Meazza, né? Que é quando o Milan joga é San Siro. É o San Siro e é o Giuseppe Meazza, o mesmo estádio lá definido pelos dois. Muito bem. Então é isso, confiamos que a Inter vai vencer a Atalanta aí pela terceira rodada do Campeonato Italiano. Foi a nossa aposta, a nossa dica para mais uma edição do Bets do Dia. Gostou? Curte, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho e entra lá em tvbet.com, o seu guia definitivo para as apostas esportivas. Valeu, Matheus! Valeu, Fábio. Tamo junto.